Bom dia, meu nome é Silvio, sou professor da classe dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado. E hoje estaremos falando sobre Moisés e seu chamado. O texto se encontra lá em Êxodo 3, de 1 a 10, que eu estarei lendo agora para vocês. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nesse momento, Moisés recebe um chamado de Deus. E como todo ser humano, Moisés fica, eu creio que meio estático, meio não acreditando no que está acontecendo naquele momento, porque Deus começou a falar com Moisés diretamente. Moisés estava ouvindo a Deus, como eu estou falando com vocês aqui. E Moisés, naquele diálogo com Deus, ele começa a tentar sair fora do chamado, né? E ele fala lá no momento: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então Moisés se menospreza nesse momento, porque ele era um simples pastor de ovelhas, ovelhas que nem eram suas, eram do seu sogro. Moisés já tinha deixado o Egito nesse momento, né? Ele tinha matado um soldado egípcio, porque estava espancando um israelita que era escravo. E naquele momento, ele se colocou na posição: quem sou eu? Saí de lá expulso, porque senão iriam ter que me matar, porque eu matei alguém. E Moisés, eu creio que naquele momento ficou até com um certo receio de voltar, né? De ser morto. Porém, Deus afirmou para ele: eu estarei com você. E aí Moisés, né, não conseguiu usar daquela desculpa. E aí ele usou de outra desculpa, né? Aí ele falou assim: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe dizer: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês,
E eles me perguntarão, qual é o nome dele? Que lhes direi? Então ele entra com uma outra desculpa, porque Moisés não viveu com o seu povo. Moisés foi criado pelos egípcios. Todos sabem a história de Moisés, que ele nasceu numa época em que os primogênitos, que as crianças do sexo masculino, né, estavam sendo mortas, porque o povo israelita estava em grande número e o faraó estava com medo desse crescimento, né, que já existia do povo, e ele quis reprimir isso daí. E Moisés foi colocado no cestinho, o cestinho foi, a filha do faraó estava se banhando e acabou pegando o cestinho, e ele foi criado como filho, né, do faraó, como neto, né, do faraó. E Moisés não viveu com o povo. Moisés viveu como egípcio, no palácio, né? Então, Moisés ali se colocou, como é que o povo vai me ouvir se eu nem vivi entre o povo? Se o povo não me conhece como um verdadeiro israelita, né? Então, ele usou, logicamente, essa desculpa. Mas Deus falou para ele assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. E de novo Moisés ficou sem saber aí o que fazer. Porém Moisés não desistiu, né? Porque Deus foi conversando com ele, explicando para ele o porquê que ele queria tirar o povo, que tinha ouvido o clamor do povo. E Moisés chega ali naquele momento, né, que está chegando do aceite, apesar de Moisés ter falado, Senhor, eis-me aqui. Ele disse a Deus, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. E aí o Senhor fala para ele, disse o Senhor a Moisés, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mais uma vez ele mostrou para Moisés que, Moisés, eu sou um Deus que faço milagres, que faço o surdo ouvir, o cego ver. Eu controlo tudo. E eu creio que naquele momento ele falou para Moisés que até a gagueira dele, que Moisés era gago, Deus estaria curando. Porém, olha o que Moisés falou em seguida, porque Moisés se sentiu pressionado e Moisés queria sair fora do chamado. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ó Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Moisés chegou ao ponto de falar, ó, manda outro, porque esse chamado aí é muito grande para mim. Porém, o Senhor se irou com Moisés, porque eu creio que o Senhor ia curar Moisés da gagueira. Aí o Senhor se irou, ficou irado com ele e falou para ele que mandaria o seu irmão Arão. Arão vai com você e vai ser o seu porta-voz. O que eu quero mostrar para vocês com essa lição? Que o chamado de Deus, quando Deus nos chama, Ele já te escolheu. Ele já conhece você, sabe a tua capacidade e que as suas deficiências Ele vai remover. Ele vai te capacitar além daquilo que você pode, para que
a obra que Ele colocou na sua mão, ou o chamado, para que você faça, seja concluída. Porque a obra não é sua, você é o instrumento, é Deus que determinou aquilo. E Moisés aqui recusou, porém Deus falou, não, é você que vai. É você que vai, Moisés. De uma forma ou de outra, é você que vai. Eu posso dizer para vocês hoje que, diante dessa pandemia, quantos aí não têm recebido o chamado? Será que você não recebeu um chamado? Será que você não deu várias desculpas aí para Deus, para que o seu chamado você não fosse fazer? Dá medo, gera incapacidade, você começa a se olhar como uma pessoa humana com defeitos e com uma série de coisas. Mas o medo, ele nos prende. Meu irmão, jovem, não tenha medo. Como é que eu vou saber o meu chamado? Deus fala no seu coração. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora nessa pandemia. Quando o pastor começou a gravar as lives, e o pastor estava com uma certa dificuldade, e Deus falou para mim, vai lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá ajudar. Mas Deus falou assim, você não vai agora, espera um pouquinho. E só na terceira gravação, o pastor fez a primeira, fez a segunda, quando ele ia fazer a terceira, que Deus falou para mim, agora você pode ir. Não me pergunte por que Deus fez isso, eu não sei. Por que Ele esperou que fosse feita as duas primeiras para depois me chamar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que houve um chamado de Deus na minha vida, e eu em nenhum momento titubeei. Lógico que eu podia ter recusado por uma série de motivos. Fiquei com medo? Fiquei também. É muita responsabilidade. Porém, quando Deus nos chama, Deus enche o nosso coração, Deus nos capacita, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá energia. E assim é com você. Tem que entender. Moisés, apesar de tudo, não entendeu ali no primeiro momento a grandiosidade do chamado. Olha que Moisés, ele na Bíblia é um profeta em destaque. É um profeta que eu creio que em todos os profetas é o que fez uma obra tremenda. Lógico que temos outros, Abraão, que levou seu filho para sacrifício e confiou em Deus, né? Então, Abraão também, né, tomou uma posição muito difícil diante de Deus, mas ele não deixou de fazer. Porque nós temos aqui uma coisa chamada confiança. Então você tem que confiar no Deus que você serve. Um Deus que vai te capacitar, um Deus que vai te preparar, um Deus que vai te dar sabedoria, vai te ensinar a falar, vai colocar as palavras da sua boca. Você vai ser um homem guiado por Deus. Um homem que a obra que Deus colocou na sua mão será executada. Não porque você tem capacidade, mas porque você fez igual Moisés, eis-me aqui. Você teve a coragem de aceitar. Mesmo em alguns momentos você titubeando, como foi o caso de Moisés aqui, nós podemos ver que ele chegou ao ponto de falar para Deus, de pedir para Deus, manda outro, Senhor, manda outro que não dá para mim. Mas Deus falou, não, você vai, eu vou mandar um porta-voz. Então fique atento, você aos chamados de Deus na sua vida, né? Porque Deus, Ele te escolhe e é você que tem que fazer. Não é mais ninguém não, é você. Então jovem,
Abra os ouvidos. Entenda quando Deus está te chamando com clareza e não tenha medo, porque o teu Deus, o nosso Deus, o Deus deste mundo, que nos cuida, que nos guarda, vai te capacitar. Amém? Que Deus possa abençoá-los esse domingo. Já passei um pouquinho do horário, porque nós temos um tempo curto para ficar subindo o vídeo no YouTube e demora para subir quando o vídeo fica longo, né? E vou pedir para vocês que estejam curtindo lá a nossa página, né? A página da igreja, dando seus likes, se inscrevendo, para que a gente possa alcançar aí mais e mais pessoas, porque Deus nos ama e Deus quer transformar a nossa vida e quer te usar nos chamados que Ele tem, para nós sermos sal neste mundo, né? Mas um sal que salga mesmo, não o sal insípido. Deus abençoe e te guarde nesta manhã, meu jovem, e a todos que estão ouvindo este vídeo aqui. Fiquem na paz do Senhor. Amém.